Gente, então vamos lá, fazer a correção então. Eu vou mudar a câmera para a gente fazer a nossa correção. Deixa eu aumentar a telinha aqui, para quem for assistir depois, ver na tela grande. Então vamos lá, é a página 6, né? E aí, essa daqui, pelo que eu estava vendo aí de algum de vocês, foi até vocês conseguiram fazer. Mas vamos ver se vocês acertaram, né? Então tá assim, ó, a primeira aí, ó, tá dando para ver a imagem? Eu desenhei assim, que eu acho mais fácil de visualizar. Mas aí no livro não era desenho, né? Mas estava assim, ó. Número 1, letra A. Calcule a área de um quadrado cujo lado mede 12. Então, lembrar, se é um quadrado, todos os lados têm o mesmo tamanho, né? Então, isso aqui é 12, aqui é 12. E a gente viu que a área seria a multiplicação desses dois lados, né? Que é 12 vezes 12. Então, aqui, ó, a área, então, vai ser 12 vezes 12. Tá dando para enxergar assim na caneta? Tá? Então, ó, a área aqui, 12 vezes 12, 144. Como é centímetro, então vai ficar centímetros quadrados, tá? Então, essa daí é a resposta da A. Alice, fez a tarefa? Você chegou agora? Se tiver feito, você já mostra um pouquinho aqui para você, tá? Vamos aí na letra B. Na letra B, todas da 1 e da 2 é parecida, né? Só que uma é quadrado, outra é retângulo, né? Pode mostrar, Alice. Eu vou achar o livro. Ah, tá. Peguei o 1. É a página 6. Na letra B fala assim, ó, a área de um quadrado, ele quer saber a área, né? E ele falou que o perímetro é 24, né? Se o perímetro é 24, é porque ele somou esses 4 lados aqui, ó, e deu 24. Ou seja, para mim descobrir o valor de cada lado, eu tenho que dividir esse aqui, ó, por 4, tá? Porque se eu dividir por 4, aí eu vou saber o valor de cada um desses lados, né? E 4 vezes 6 é 24, ou seja, aqui vale 6, aqui vale 6, aqui vale 6 e aqui vale 6. 6 vezes 4, 24. Aí ele perguntou a área, né? Então, a área, a gente já viu que a área do quadrado é lado ao quadrado ou lado vezes lado, né? Então, é 6 vezes 6. Ah, tá. Beleza, Alice. Deixa eu colocar aqui, ok. Alice. Tá, então, 6 vezes 6. Então, a área desse quadrado aqui, ó, vai ser 36. Aí, no caso, a unidade de medida era decímetro. Então, 36 decímetros quadrados. Ok? Então, essa foi a letra B. Aí, na letra C foi um pouquinho diferente, né? Na letra C falou assim, ó. O perímetro de um quadrado, ele quer saber o perímetro. Cuja área, aí ele deu o valor da área, que é 49 centímetros quadrados. Então, eu tenho que descobrir primeiro o valor do lado. Eu sei que se eu fazer lado vezes lado, dá 49. Então, eu tenho que pensar no número vezes ele mesmo, que dá 49. Ou tirar a raiz quadrada de 49, e a gente descobre o valor do lado. Então, para descobrir o valor do lado, é só tirar a raiz quadrada de 49. Ou seja, 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49. Mas ele perguntou o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Como é um quadrado, todos os lados é 7, né? Então, o perímetro aqui, ó, é 7 vezes 4. Ou 7 mais 7 mais 7 mais 7, que é a mesma coisa. Que vai dar 28, aqui é centímetros, né? Então, 28 centímetros. Essa aí é a resposta da letra C. Ok, gente? Tá dando para enxergar certinho? Então, vamos lá para o próximo. O próximo foi da número 2, né? Só porque agora vai começar a falar sobre os retângulos, né? Então, a gente tem aqui, ó, número 2. O desenho também fica mais fácil de explicar. A número 2 está assim, ó. A área de um retângulo, então ele quer saber a área, cujas dimensões é 6 e 9. Então, ó, é um retângulo, é 6 e 9, aí eu quero saber a área. Então, isso aqui é bem tranquilo, é só a gente multiplicar, né? Base vezes altura. Então, seria 9 vezes 6. E quanto que é 6 vezes 9? 54. Aí, como é centímetro, a gente escreve centímetros quadrados, tá? Então, essa daí é a resposta da letra A, 54 centímetros quadrados. Aí tem aqui, ó, letra B. Na letra B é um pouquinho diferente. Falou o seguinte, a área de um terreno retangular, então, é um retângulo, com 40 metros de comprimento,
E a largura, essa largura aqui, ó, é 3/5 do comprimento, tá? O de é vezes. Então, é 3/5 vezes o comprimento, ele não acabou de falar que é 40? Então, é 3/5 de 40. Então, a gente vai ter que fazer essa conta aqui primeiro, para descobrir quanto que vale essa largura, tá? Então, eu vou fazer essa continha aqui primeiro, ó. 3/5 de 40, né? Aí, o que a gente pode fazer? Multiplica e divide, ou divide e multiplica. A ordem não importa. Se for multiplicar, dividir, ou dividir e depois multiplicar, dá a mesma coisa. Eu gosto mais de dividir aqui, ó. 40 dividido por 5 vai dar 8. E 3 vezes 8, 24. Tá? Então, dá 24. Se fizer aqui, ó, 40 vezes 3, 4 vezes 3 é 12. Dá 120. 120 dividido por 5 também vai dar aí os 24. Tá, então eu descobri que esse ladinho aqui, ó, é 24. Aí ele quer saber a área, né? Aí é outra conta. Então, a área é a multiplicação do comprimento, base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então, vai ser 40 vezes 24, tá? Aí pronto, você tem a resposta aí da área. 40 vezes 24, 4 vezes 4 é 16, vai 1, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Aí eu vou acrescentar um zero aqui, vai dar 960, era metro? Então, metros quadrados. Tá? Então, essa daí é a resposta da letra B. Aí, por último, tem a letra C, tá falando o seguinte, o perímetro de um retângulo, ele quer saber o perímetro. Cuja área é 128 decímetros quadrados, sabendo que suas dimensões, seus lados, é o dobro do outro, né? Uma das dimensões é o dobro da outra, ou seja, se eu chamar uma de x, a outra vai ser 2x. Toda vez que falar que uma é o dobro da outra, você vai colocar que um é x, o outro é 2x. Uma é o triplo da outra, um é x, o outro é 3x. E assim vai, tá? Porque a gente não sabe o valor dessas medidas. Eu sei que se eu multiplicar esses dois aqui, ó, tem que dar 128, tá? Então, para me saber a área dessa figura aqui, ó, que deu 128, é a multiplicação desses dois números aqui, ó. É 2x vezes x, ó. Essa aqui é um pouquinho diferente, ó. 2x vezes x, tá vendo? Ó, base vezes altura é igual à área que ele deu, que foi 128. Aí, nesse caso aqui, para resolver essa continha aqui, ó, é uma multiplicação. X vezes x é x ao quadrado. Então, 2x vezes x é 2x ao quadrado, tá? Vai ficar atento a isso aqui. Acho que, se não me engano, na aula passada eu falei que x vezes x era x ao quadrado e depois você tinha que tirar a raiz, né? Então, aqui, ó, igual a 128. A gente vai fazer da mesma coisa. Ó, esse 2 aqui eu tenho que tirar ele, né? Então, a gente passa aqui para baixo dividindo. Então, ó, vai dar 128 dividido por 2, aí eu tenho que fazer essa divisão. 128 dividido por 2 vai dar 64. Então, eu tenho que saber qual número ao quadrado que dá 64. Ou, simplesmente, você tira a raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 64 vai ser 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, voltando nessa questão, que teve um grauzinho mais dificuldade, né? Ele falou que uma das dimensões era o dobro da outra, então você vai ter que colocar uma x, a outra 2x. Lembrar que x vezes x é x ao quadrado. O número que está com x sempre passa dividindo, porque ele está multiplicando, passa dividindo. Dividiu, deu 64. Toda vez que tiver uma letra ao quadrado, é porque você tem que tirar a raiz quadrada dele, tá? Aqui, ó, a resposta seria positivo e negativo, mas como a gente está falando de questão de medidas, só pode ser valor positivo, então é só o 8, tá? Ou seja, o x vale 8. Ele quer saber o valor do lado? Não, ele quer saber o valor do perímetro, então esse tem uma continha a mais ainda, tá? Eu descobri que o x é 8, ou seja, esse daqui, ó, é 8 e esse aqui é o dobro, né? Tá vendo? Um lado era o dobro do outro. Então, o dobro de 8. 2 vezes 8 é 16. Aí, quanto que vai ser o perímetro, então? O perímetro é a soma desses 4 lados. Ou seja, 8 mais 16, mais 8, mais 16.
tá? Ou então você pode fazer 8 mais 16 e o resultado multiplicar por 2, porque dobra, né, o valor. Mas eu vou escrever aqui, ó. 8 mais 16 mais 8 mais 16. Esse é o perímetro, tá? Então, se eu fizer essa soma aí de 8 mais 16 mais 8 mais 16, vai dar 48. Aqui era decímetros. Então, 48 decímetros é o resultado aí dessa continha, tá? Então, essa letra C teve mais conta, né? Além de achar o X, tinha que substituir e depois ainda calcular o perímetro, tá? Então, essa daí foi a resposta da letra C. Se estiver passando rápido, gente, não pegou a correção, depois assiste no vídeo, tá? Aí vocês pegam, mas agora presta só atenção para ver se vocês estão conseguindo aprender ou não. Número 3. Um quadrado, aqui tem um quadradinho, cujo lado mede 10. É sempre bom, gente, vocês puderem desenhar quando vocês não estiverem entendendo, tá? Porque às vezes o desenho fica mais fácil. Um quadrado cujo lado mede 10, então aqui é 10. É equivalente. Equivalente quer dizer igual. Ou seja, a área desse quadrado é igual à área desse retângulo aqui, ó. Que a base vale 8, mas ele não deu o valor da altura. Eu quero saber qual que é o valor dessa altura. Primeiro, ele falou que as áreas dos dois é igual, né? Aqui já dá para me descobrir a área dessa figura. Se é um quadrado, aqui é 10, aqui também é 10. Porque é um quadrado, né? Então, a área desse quadradinho aqui, ó, eu vou escrever AQ, que é a área de quadrado, mas eu não preciso escrever isso, não. A área desse quadrado é 10 vezes 10, ó. Então, botei aqui, ó, 10 vezes 10. E quanto que é 10 vezes 10? É 100, né? Então, a área aqui, ó, vai ser 100. Aí, ele falou que a área desse quadrado aqui, ó, é equivalente a essa aqui. Ou seja, essa área desse retângulo aqui, ó, ele também vale 100. Aí eu tenho que saber o valor da altura, ou seja, 8 vezes algum valor aqui, ó, tem que dar 100, tá? Então, eu tenho que descobrir por quanto que é que eu vou multiplicar para dar 100. Na aula passada, eu falei que se você quiser, é só dividir aqui, ó, já sai direto, né? Você pega 100 dividido por 8. Mas, se você quiser transformar numa equação, né? Você pode chamar isso aqui de x, né? Esse lado aqui de x. Seria 8x igual a 100, tá vendo? 8 vezes x, 8x igual a 100. Ou só faz 100 dividido por 8, que é o que a gente vai chegar agora, ó. Tá vendo? 8 não tá multiplicando? Passa dividindo. 100 dividido por 8. 100 dividido por 8 vai dar um número com vírgula. Vai dar 12,5, tá? Então, essa aqui é a resposta aí, ó, do valor do lado, tá? Então, ele falou que eles são semelhantes, são iguais, é porque tem a área igual. Então, você acha a área de um, que é o mesmo do outro. Aí, ó, quando você não sabe o outro lado, faz o processo contrário. Aqui a gente multiplica para achar a área. Se deu a área para achar o lado, então a gente divide, tá? Então, seria o 100, né, que é a área, dividido por 8, que vai dar 12,5, ok? Aí vem agora a número 4. A número 4 é assim, ó. Quantos ladrinhos quadrados com 25 centímetros, aqui, ó. Ladrinhos é tipo azulejo, né? Aí, esse aqui faz com que é um quadrado, tá? Tá meio retangular, mas esses lados são tudo igual, 25 e 25. Eu quero saber tipo assim, ó, quantos pisos eu vou pôr aqui nessa casa, né? Aí ele falou assim que essa área aqui, né? Tem 4 metros de comprimento e 3 de largura, ó. Tem 4 de comprimento e 3 de largura. Eu quero saber quantos que eu vou precisar desse aqui, ó, né? Aí o que a gente vai fazer? Aí nesse caso, ó, aqui, ó, é centímetro e aqui tá metro. Tem que ser a mesma unidade, tá? Porque senão não tem como. Aí, ó, você vai calcular a área desse, a área desse. Aí você vai dividir um pelo outro para ver quantos desse cabe aqui, tá? Toda vez que a gente quer saber quantos que cabe aqui dentro, a gente faz uma divisão. Mas primeiro eu vou transformar isso aqui, ó. Lembrar que 1 metro é 100 centímetros. Então, 4 metros é 400 centímetros. Tem que ser na mesma unidade, senão a gente não pode fazer essa conta. Aqui é 3 metros, então é 300 centímetros.
Tá? Então, eu vou calcular a área desse aqui, ó. A área desse aqui é 25 vezes 25. Tá? Então, essa área aqui desse ladrinhos, né, que ele fala, né, 25 vezes 25 é 625. Então, aqui é desses pedrinhas, né, ladrinhos. E aqui, ó, o piso todo, né, 400 e 300. Então, a área aqui, ó, vai ser 400 vezes 300. Então, a área aqui, ó, 4 vezes 3 é 12. Eu só vou acrescentar 1, 2, 3, 4 zeros, ó. Pra não precisar ficar fazendo a conta aí com o zero. Pronto. Eu achei a área desse aqui e a área dos ladrinhos, né? Das pedrinhas para mim pôr lá. Aí, para mim saber quantas desses ladrinhos que eu vou pôr aqui, é só você dividir, né? Você pegar esse número aqui, 120 mil, dividido por 625. 120 mil divide por 625. Aí você vai ver quantos ladrinhos que vai ser necessários aí, ó. Essa divisão aqui, ó, para a gente andar um pouquinho mais rápido, dá 192, tá? Então, a resposta dessa questão número 4 deu 192 ladrinhos, né? Que é esses pedrinhas aqui, ó, que vai colocar aqui nesse piso todo. É como se fosse um azulejo que vai colocar lá na cozinha da sua casa, né? Aí eu quero saber quantos azulejos que vai pôr. Esse cálculo aí, gente, o pedreiro costuma fazer. Por exemplo, ele vai comprar lá, eu quero saber quantos azulejos que eu preciso para colocar na minha casa, né? Aí o que você vai ter que fazer? Tem que medir lá o comprimento e a largura, só que tem que tomar cuidado, tem que estar na mesma unidade. A gente costuma medir em metro, né? Transforma para centímetro, calcula a área de um, a área do outro e divide os dois valores. O pedreiro que vai fazer, colocar o piso na casa, ele faz isso, porque senão acaba comprando piso a mais, aí vai desperdiçar, né? Então, costuma fazer essa continha para comprar a quantidade certa, né? Que seria dividir um pelo outro. Ok, gente? Dúvidas? Aí a correção terminou aí, né? Era até a página 6. E agora, a gente vai pegar no livro, eu vou compartilhar o livro aqui com vocês para agilizar. Cadê o livro? Tá aqui. Aqui. Aí esse daí, gente, é na página 7. Tem alguém que não tem um livro? Todos têm? Eu. Ana Laura? Ana Laura, então acompanha aí aqui, tá? Aqui na telinha. Então tá aqui, ó. O que a gente vai ver agora, a gente viu a área de um quadrado e de um retângulo, né? Agora a gente vai ver a área de um paralelogramo, de um losango e de um trapézio. Tá? A gente viu quadrado e retângulo, agora é paralelogramo, losango e trapézio. Relembrar, isso aqui, essa figura aqui embaixo, ela é um paralelogramo, tá? Esse paralelogramo, o que a gente tem aqui de importante? Tá vendo essa parte aqui que tá pontilhada? Se você tirar esse triângulo aqui, ó, e colar ele bem aqui, ó, tá vendo? Nessa parte aqui, ela vira um retângulo. E a área de um retângulo é base vezes altura. Então, por essa definição, a área de um paralelogramo é igualzinha à área de um retângulo. Ou seja, você vai ver qual que é o valor dessa base aqui, ó, que ele vai dar para você o número, e multiplicar pelo valor da altura. Aí você vai descobrir aí quanto que vale, tá? Então, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Vamos voltar aqui na telinha. Ó, eu tenho aqui esse exemplo aqui, ó. Aqui, ó, essa figura aqui, ó, é um paralelogramo, né? Aí eu quero saber qual que é a área dele. Então, como que a gente calcula a área? É só multiplicar a base vezes a altura. Ou seja, a área aqui, ó, vai ser 10 vezes 7. E esse valor aqui do lado? Esse valor do lado não tem nada a ver. Eles põem esse valor aqui, ó, às vezes, para você calcular o perímetro, né? Que é o contorno vermelhinho aqui, né? Aí a gente precisa saber desse lado, tá? Mas quando ele quer saber a área, é só a base vezes a altura. Então, fica 10 vezes 7, 10 vezes 7 é 70. Como falou centímetros, então, 70 centímetros quadrados, tá? Se ele tivesse perguntado perímetro é somar esse contorno vermelho aqui, ó, tá vendo? Se aqui é 9, aqui de cá é 9. Se aqui é 10, aqui em cima é 10.
Então, o perímetro é a soma desses 4 lados aqui, ó. Então, seria 10 mais 10, 20. 20 mais 9. 9 mais 9 é 18, né? Então, 20 mais 18 vai dar 38. Tá? Então, esse seria o perímetro, tá? Que é contornar por fora. A área é só multiplicação de base vezes altura, não é vezes esse comprimento aqui não, tá? É vezes a altura aqui. Tá, então isso aí é a área de um paralelogramo. Vou voltar lá de novo. Agora a gente vai ver a outra área. A área agora de um losango. Então, vamos ver aqui, ó, losango, como que é. Aqui está mostrando um exemplo, ó, de um lado é 15, o outro é 8, você multiplica, vai achar o valor. É igual do retângulo. O losango, ele tem esse formato aqui, ó, né? Ele é meio igual uma pipa, né? Parece uma pipa. O que ele vai ter de importante? Ele vai ter aqui, ó, esse comprimento aqui, ó, eu vou chamar ele de diagonal. Tá vendo que é como se fosse um quadrado e esse aqui não é a diagonal? Só que essa diagonal aqui, ó, é uma diagonal maior, essa de verde. Eu vou chamar essa aqui de diagonal maior, por isso que é um D maiúsculo. E aqui de vermelhinho é a diagonal menor, tá? Então, a fórmula da área de um losango seria a diagonal maior vezes a diagonal menor, é como se fosse base vezes altura. Só porque ela vai ser dividida por 2, parecido com a área de um triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Só que do losango, você vai pegar diagonal maior vezes a diagonal menor, você vai multiplicar esses dois valores, o resultado você divide por 2. Então, ó, um exemplo, se a diagonal aí ó, fosse 5 e 8, a resposta da área vai ser o quê? 5 vezes 8, que é 40, aí você divide por 2. Metade de 40 é 20. Ah, então vamos ver aqui um exemplo aqui na minha folhinha. Ó. Minha folhinha aqui, agora eu tenho esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, ó, eu tenho aqui esse tamanhozinho aqui dessa diagonal, até aqui, ó, é 12. E aqui até aqui, ó, é 2. Só tem que pensar um pouquinho, ó. Se daqui até aqui é 12, se eu puxar mais aqui, ó, esse pedacinho aqui também é 12. Ou seja, a diagonal maior é 12 mais 12, né? Essa diagonal todinha aqui, ó, é 12 mais 12, que vai dar 24. E a diagonal menor, ó, esse tamanhozinho aqui é 2. Se aqui é 2, aqui também é 2. Tá? Então, a diagonal menor aqui, ó, que eu vou chamar de D minúsculo, é 2 mais 2 vai ser 4. Aí, como é que eu vou calcular a área? A fórmula é diagonal maior, que é 24, vezes a diagonal menor, que é 4. O resultado divide por 2. Se você quiser simplificar aqui para o número ficar menor, tá vendo? Às vezes divide aqui, o número fica menor, fica mais fácil fazer a conta. Pode. Se não quiser, você multiplica 24 vezes 4, o resultado você divide por 2. Mas se você dividir aqui, ó, tanto que é mais fácil, ó, 4 dividido por 2 é 2. Aí você vai fazer só 24 vezes 2, que vai dar 48. Então, essa aqui, ó, é a área desse losango, que é 48 centímetros quadrados. Se ele tivesse perguntado o perímetro, perímetro é a soma de todos os lados. Fique atento que o losango tem todos os lados iguais, tá? Essa é a característica do losango. Todos os lados aqui, ó, são iguais. Então, ó, se aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10. Ou seja, qual que é o perímetro? 10, 20, 30, 40. Então, o perímetro aqui, ó, vai ser 40 centímetros, tá? Então, losango, diagonal maior, vezes diagonal menor, resultado, divide por 2. Ah, professor, se eu quiser trocar aqui, não vai alterar em nada, porque a multiplicação não importa a ordem. 4 vezes 24 ou 24 vezes 4 é o mesmo resultado, tá? Então, o importante é você só saber o valor das diagonais. Tá, então a segunda fórmula foi da diagonal, que é bem tranquilo, vocês viram. E agora a gente vai ter, para finalizar, o trapézio. Ó, o trapézio, ele é assim, gente, ó, ele parece um triângulo que cortou essa parte aqui de cima. Então, esse aqui ficou um trapézio. O trapézio, a questão dele é um pouquinho diferente, porque ele tem, quando é triângulo, é base vezes altura e a gente divide por 2, né? Só porque no trapézio tem duas bases, tá vendo? Ó, uma base grandona aqui embaixo e uma base pequenininha aqui em cima.
Como tem duas bases, você tem que somar as duas bases, tá? Que aí você acha o valor da base, vezes a altura, que é essa altura aqui, ó, o resultado divide por 2. Aí ele vai ter que passar para você o valor das bases e da altura, igual aqui, ó. Ele falou que as bases eram 10 e 6. Então, você vai somar, ó, 10 mais 6 é 16. Vezes, ele falou que a altura era 5, então é 16 vezes 5 dá 80. O resultado divide por 2. Se você quisesse já simplificar aqui, ó, que ia dar 8, 16 dividido por 2 é 8. 8 vezes 5, 40, também já sai a resposta direto, ok? Então, esse é o último nosso. Aqui também, o último exemplo para a gente finalizar, ó. Tá vendo? Isso aqui é um trapézio, né? Primeira coisa que eu tenho que localizar, a base maior e a base menor. Então, ó, a área desse aqui, ó, a base maior aqui é 30, eu tenho que somar com a base menor aqui, que eu pus 13, tá? Então, é 30 mais 13. Você tem que fazer essa continha de mais primeiro. O resultado, você vai multiplicar pela altura, porque é base vezes altura. Quanto que é a altura aqui, ó? É a altura do trapézio, é 10. Então, é vezes 10. E tem que dividir por 2, tá? Aí é só fazer essa continha aqui, ó. 30 mais 10 dá... 30 mais 13 dá 43. Então, é 43 vezes 10 dividido por 2, tá? Então, fazendo essa continha, para facilitar, gente, tenta simplificar que o número fica bem menor. Tá vendo aqui, ó? 2 vezes 5 é 10. Então, ó, eu simplifiquei, então o resultado é só 5 vezes 43, ó. 5 vezes 3 é 15, vai 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Vai dar esse valor aqui, ó. Tá? Então, a área de um trapézio, base maior mais base menor, o resultado vezes a altura e depois divide por 2. Sempre que der para simplificar aqui assim, ó, você simplifica, tá? Se ele tivesse pedido o perímetro desse trapézio, como é que a gente ia calcular o perímetro? É somar todos os lados, é 13 mais 18 mais 30 mais 12. Então, ó, o perímetro aqui seria 13 mais 18 mais 30 mais 12. Só fazer essa continha de mais, você tem o valor do perímetro. 13 mais 18, 28, 29, 30, 31. Mais 30, 61. 61 mais 12, 73. Então, o perímetro aqui, ó, vai dar 73 centímetros. É isso mesmo? Deixa eu ver. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai 1, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo, 73 centímetros. Ok, gente? Dúvidas? Deu para entender a matéria? Não. Gente, então a tarefa de casa, para quem está sem o livro, vai pausando aí para fazer essa tarefa, tá? A tarefa de casa está aqui, ó, número 5. É parecido com os exemplos que eu dei, tá vendo? A imagem é parecida, né? Lógico que a 5 vai vir normal para você fazer a continha. A 6, uma interpretação, 20%, gente, é 20 dividido por 100, ou seja, multiplica por 20, divide por 100, tá? É tipo uma fração. Aí você tem que calcular aí para descobrir a outra diagonal, para aí sim fazer a área de um losango, que é a 6, tá? Aí tem aí a questão 7 e 8, então vai ser até a número 8. Tá? Então aí dá para vocês verem quem é que está sem o livro, é só pausar na gravação e responder no caderno, porque senão vai estar perdendo ponto, viu? Quem não está me mostrando está perdendo ponto. Então vai ser a página 8 e 9, número 5 ao 8, a tarefa de casa. Ô, professora, Sim, deixa eu voltar aqui. eu fiz essa última tarefa no caderno, quer que eu te mostre? Deixa eu ver que você chegou depois, eu não anotei seu nome aqui. Tá. Pode mostrar. Gente, então é isso aí, eu já vou encerrar para quem... você chega bem mais perto, não dá para mim. Vou encerrar para quem é que está aí, 3, 4, 5. O Luiz que acabou de sair, ok. Certinho. Quem faltou, então, foi 3, 4, 5, 6. Faltou o Daniel e... Quem que é o outro que faltou, gente? 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Daniel, o Luiz saiu agora. Emanuele. Emanuele, certinho. Então, os dois faltaram hoje. Então, é isso aí, gente. Tchau para vocês. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês perguntam lá no WhatsApp, tá? Bye, bye.